Pessoal, apresentando aqui o Jarbas, ele é seminarista da Diocese de Parnaíba, né? Mas tu estuda no ICESP, em Teresina, como é isso? É em Teresina, né? Que todos os seminaristas do Piauí se reúnem em Teresina, né? Estudam no seminário e numa única faculdade, que é o ICESP. Então, todos os seminaristas do Piauí, como também tem uma diocese que é do Maranhão também, que estuda lá com a gente. Bacana. Macho, ajeita a tua câmera pra gente ver a tua cara toda. Deixa eu ver aqui. É pior. O tamanho da tela, Pessoal, ninguém nem vê. quando Agora tá estiver certo. celebrando assim para milhares de pessoas na Canção Nova, o pessoal Oh, meu lembrar Deus, que um meu dia tu tava sonho. na live. Não, é tranquilo. Então, primeiro agradecer o Fabrício, né, que fez aí o contato entre a gente, que nos apresentou, né, o Fabrício Zão de Parnaíba. Então, um abraço, Fabrício, acredito que ele esteja aqui. E, pessoal, eu faço uma série de lives que eu denomino Ninguém Quer Saber, mas a gente vai te contar, né, onde a gente trabalha com temáticas variadas, né, eu trago pessoas de linhas diferentes, né, de temas da sociedade, temas da política, temas mais polêmicos, também de desenvolvimento pessoal. E como católico, obviamente, eu faço tudo à luz da doutrina e vou ali tentando buscar a verdade à luz da doutrina, né? Então eu trago pessoas para conversar sobre temas variados e cada um vai, né, tomando as suas posições. E um dos temas que é muito caro para mim é a doutrina social da igreja, né? Que essa parte da teologia católica que trabalha o posicionamento do cristão diante de temas da sociedade. E aí, na sexta passada, eu conversei com o Davi de São Luís, e ele deu uma leve introdução sobre doutrina social da igreja e falou da doutrina enquanto resposta às ideologias que o Papa Francisco resume tudo em mundanismo, né? Que é o... Ai, meu Deus. Que é o liberalismo econômico, o capitalismo desenfreado, que é o comunismo, o socialismo, o relativismo, niilismo, humanismo, iluminismo, vários ismos modernos, né, que formam ali a ditadura do relativismo, que o Bento XVI, João Paulo II tanto falavam. Então, assim, falar sobre doutrina social no tempo de hoje é fundamental. Acho que é uma coisa assim que o católico ele deve, ao meu ver, deve se aprofundar mais porque nós conhecemos pouco. Eu falo primeiro de mim, né? E aí, cara, faz uma introdução da doutrina social da igreja, o que é a doutrina social e etc. Como é essa questão? Denis, antes de tudo, falar sobre doutrina social da igreja é um assunto bastante complicado, né? Porque, pelo menos dentro do estudo da teologia, falar a doutrina social ela é durante o curso completo. Então, desde a introdução até a conclusão. Mas é assim, antes de tudo nós temos que entender que a doutrina social que a igreja ela é mãe, né, em primeiro lugar. Se quando a gente entende que a igreja ela é mãe, nós conseguimos entender o que é a doutrina social da igreja. Nós não estamos aqui, para os que estão nos assistindo, né, a gente não vai dar uma aula de doutrina social da igreja, né? Mas oferecer as bases necessárias para a gente conseguir entender realmente o que é a doutrina social da igreja. Né? Primeiro, o que é a doutrina social da igreja? Né? Com certeza, muitas pessoas aqui já sabem, né, o que é, né? A doutrina, né? doutrina social da igreja. Né? Quando nós temos que ter base, né? A igreja que é mãe, né? E o que uma mãe quer para um filho? Que é o bem, né? Então, uma mãe ela vai orientar os seus filhos, né, para que consiga, né, viver de uma maneira bem, que seja educado. E assim também a doutrina social da igreja. Né? Ela vai oferecer normas para que os cristãos, principalmente católicos, né, católicos apostólicos romanos, né, possam viver bem diante da sociedade. Né? Por isso que está muito ligado à teologia moral. Né? Mas entender a doutrina social é primeiramente entender que a igreja é mãe. Né? Ela é das orientações necessárias, né,
A doutrina social, ela junta, né, todos os temas sociais, é como se ela pega, faz um aparato completo, junta e, como nós temos agora, o compêndio, né, que todos nós católicos deveríamos ter, né, que era o compêndio da doutrina social. Mas, infelizmente, nós não temos, né. É um pouco que a gente perde, né, como cristãos católicos. Mas o dever de quem é, né? Será se é somente dos padres, né, religiosos? Não, né? De cada cristão que quer ser um cristão bem formado, né? Quando fala que cristão bem formado, não um cristão que é formado somente pela internet, né? Como existe também muitos teólogos que a gente vê hoje, né? Tantos teólogos como filósofos que está surgindo no século agora, que são formados apenas por um link, né, que é distribuído nas redes sociais, pegam aquilo como verdade, né, e acaba distorcendo as coisas, né? Mas enfim, né, é parte de cada um, né? A Mas pergunta do Gustavo é pertinente. pode conseguir, Gustavo. A doutrina social tem na internet, tem como baixar. Acho que ele também pode ter falado no sentido de, tipo assim, há informações positivas, isso, moralmente justas isso. Também. É possível, a questão é ter um nível de discernimento ali interessante para que se consiga, porque na internet você tem de tudo, né? E hoje tudo que está na internet hoje é considerado como verdade, né? Então, se está na internet é porque é verdade, né? A gente vê agora, né? Tanto por questões religiosas, questões políticas, questões econômicas, né? Um link as pessoas às vezes nem abrem. A gente vê, principalmente compartilhamento, né? Principalmente nas redes sociais. Por um link, as pessoas nem abrem a manchete, né? Só pelo link, e aí já começa a espalhar e já começa a dizer que não sei o que é isso e é aquilo, né? Mas ou seja, se o cristão ele quer ser bem formado, ele tem que ir em fontes seguras. E onde encontrar as fontes seguras, né? Sim, sim. Mas a igreja é o porto seguro, né? Assim, se a gente vai naquilo que é oficial do magistério, da tradição, né? É um porto seguro, eles conseguem dar o norte. Tem um livrinho amarelo, não sei se vocês conhecem, tá ali? É o Catecismo da Igreja, que, cara, ele dá muitas respostas. Dá muitas respostas mesmo para muitas questões. Mas a gente vai falar, então, gostei muito da introdução. A doutrina, ela tem esse compêndio, mas ela não foi tipo assim, vamos criar uma doutrina social da igreja, não. Né? Ela foi sendo ali estruturada, escrita a partir da tradição, a partir do depósito da fé, né? E tem o compêndio, etc., mas ela é formada também por várias cartas, encíclicas, livros de santos, da vida dos santos, enfim, concílios, etc. Ela faz parte do depósito da fé. Mas a gente vai falar dessa questão específica, o saber iluminado pela fé, a natureza da doutrina social, que é uma das partes lá do compêndio. E se você estiver gostando aí, manda um aviãozinho aí, manda o compartilhamento para o pessoal vir para cá, tá bom? Vai já, você está contigo. É porque eu sou muito assim de perguntas, né? As pessoas perguntam. Mas tu pode responder essa questão aí, ó. Achei massa, da filantropia. Porque são muitas perguntas. Tem algumas perguntas até depois que depois, olha, vocês podem colocar. Se eu não responder, eu estarei pecando. Se eu responder errado, eu estarei pecando, viu? Peço desculpas. Se não der tempo aqui, porque talvez não dê tempo, depois manda no privado que ele vai dar um... O Denis, vocês estão acompanhando a gente, o Denis também sabe muito, viu? Vocês podem estar perguntando ele também. O seminarista é você. Tá bom. Vai lá. Então, assim, né? Quando aquilo que eu já falei no início, né? Esse saber iluminado pela fé, que a doutrina social ela foi sendo construída ao longo do tempo, né? Então, não é algo de agora, mas, claro, somente, se eu não me engano, acho que foi em 2004 que surgiu o compêndio, né? Uhum. Mas antes disso já tinha sido pensado, né? Ou seja, e todo esse saber iluminado pela fé, a gente percebe, né? Tem que ter em mente que primeiro é algo de Deus, né? E
que sendo algo de Deus, e aquilo que é de Deus permanece, né, e por permanecer, vai surgindo também depois vários questionamentos, né? E aí quando nós vamos falar sobre este saber, né, da fé, né, iluminado pela fé, é justamente onde a gente vai procurar entender o quê, né? Que esta doutrina social, antes de tudo, ela tem que, podemos dizer assim, estar no nosso cotidiano, né? Porque é algo obrigatório de todo cristão conhecer a doutrina, é a doutrina da fé, né? Principalmente para aquele cristão que quer ser bem formado, né? Não somente por coisas supérfluas. Aí quando a gente vê, né, essa natureza, né, a natureza da doutrina, porque eu fico olhando aqui, eu fico olhando quem está entrando, que isso a gente conhecia. Olha, uma dica, essa é a quarta, quinta live, se tu ficar olhando pros comentários, tu fica Eu fico perdidinho. perdidinho, eu fico perdidinho. Eu vou tentar, vou tentar olhar aqui para a câmera. Aqui Quando tu tiver numa ideia, tu vai na ideia. Aí quando finalizar ela, enquanto eu falar, aí tu dá uma olhada. Porque senão... Às vezes eu me disperso às vezes rápido demais. Principalmente... Mas é tranquilo, tranquilo. Sim, a natureza que tu estava falando. A natureza da doutrina. Então, a natureza da doutrina da fé, né, para a gente poder entender essa natureza, tem que entender que ela está desde o início, né? E aí ela vem sendo construída. Ao mesmo tempo também, Denis, assim, ela não é um assunto tão fácil, né? Principalmente para as pessoas que não estão abertas a entender realmente aquilo que a igreja ensina, né? Por exemplo, nós podemos passar aqui 2 horas de live, né? As pessoas também podem estar nos acompanhando aqui 2 horas. Mas as pessoas que já são formadas, né, que já entendem assim, sobre a igreja e tudo, elas... Né, nenhum saber que vai ser iluminado pela fé, um saber que é iluminado ali pelo Espírito Santo vai entrar, né, na nossa mente. Por isso que eu falei no início, né, que não é um assunto fácil, é um assunto da teologia completa, né, mas eu fico às vezes até com receio, né, assim, de às vezes jogar assim, muita coisa, porque é complicado, sabe? Sim. É complicado. Mas assim, vamos lá. É uma disciplina teológica, né? Então, tem muitos embasamentos teológicos, filosóficos, e aí tem aquela linha tênue com a questão ideológica, né? Realmente complicado, mas a gente tem que tentar, cara. Menos dar um norte, sabe? Pelo menos estimular o interesse das pessoas pela doutrina social. Certo. Aquilo que eu tinha dito, né? A doutrina, como ela vai oferecer essas orientações, a doutrina social, elas são orientações da Igreja Católica, onde ela vai reunir todos os pronunciamentos que são existentes, né? E esses pronunciamentos, eles vão ser estudados, né? Principalmente, podemos dizer o quê? Que esses pronunciamentos pronunciamento no caso eu falo do magistério, né? Que são válidos, que valem ser estudado. Mas estudar sobre o comportamento do homem, né? O comportamento do homem hoje na sociedade, né? E quando a gente passa a estudar o comportamento do homem na sociedade, vai surgindo outros embates, né? Porque dentro do comportamento do homem vai ter o quê? O comportamento político, o comportamento religioso, o comportamento, né, diversos comportamentos. E aí por isso que muitas vezes a doutrina social, ela pode, aqui de já, né, antecipando, a doutrina social ela não é algo ideológico, né? Ela não é base de ideologias, ela é algo que já vem sendo estudado ao longo do tempo, é algo iluminado já da tradição bíblica, né, da tradição bíblica, e já vem sendo, como aquilo que tu falou, né, que eu gosto muito de usar essa palavra, depósito da fé também, né, que já vem sendo guardado, né, já vem sendo estudado. E esse saber iluminado, ele como podemos dizer assim, na nossa linguagem, né?
iluminado pelas luzes do Espírito Santo, né? Podemos dizer isso, né? Porque não adianta estudar a teologia podemos dizer aqui, com um espírito né, sem ter ali, querer a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que ilumina a igreja, né? E assim também os ensinamentos, né? E como nós católicos acreditamos, né? Pelo menos temos que acreditar que é o Espírito Santo que guia, né, as instruções, né, aquilo que a igreja determina. E por isso que a gente vai ver, né, que a doutrina social, só contextualizando, né, a doutrina social, quando ela vem surgir lá no século XVII, né, assim, quando começou a surgir essa expressão, né, com Leão, eu não lembro agora, vou pecar se eu disser aqui foi o Papa Leão X, uma coisa assim, não lembro, né? Mas a gente depois vou ficar devendo essa para ti. Eu acho bom a gente não dar tudo, porque é estimular as pessoas a buscarem a informação. Do site do Vaticano tem o compêndio, tem muitos padres aí que dão curso sobre, então as pessoas podem buscar também, né? Não esgotar só na nossa live de um reles leigo, quase padre. E um leigo também, né? Mas assim, quando ela começou a surgir ali em 2004, que começou a surgir, assim, eu falo 2004, o compêndio, né? Onde se reuniu todos os questionamentos e foi botado ali, foi definido realmente o que era a doutrina social, né, que as pessoas não conheciam, né? Foi que em 2004 começou a ser pensado essas normas, né? Claro, era pensado antes disso, mas somente em 2004 que começou ali, as pessoas começaram a ter acesso, né? Podemos dizer assim, né, no contexto nosso, os leigos, né, todos os cristãos começaram a ter acesso, né? Porque aquilo também que eu já disse, né? A doutrina social, o dever da doutrina social, quem deve ensinar a doutrina social e deve saber, não é somente os padres e religiosos, né? É todos os leigos, né? Todos os cristãos, tanto católicos, né, principalmente os católicos, mas também como os não católicos, né? Aí, assim, aquilo que eu disse, né, não é uma ideologia, né, porque a doutrina social ela vai partir de um todo, né, ela abraça o todo, o homem de uma maneira integral, estuda o homem de uma maneira completa, não estuda, porque quando ela passa a ver somente de um lado pessoal, particular, aí ela já está fugindo do contexto dela. Porque o dever da doutrina social é ela guiar, né, dar normas para que o homem viva de uma maneira bem, né, como cristão, segundo as normas do Evangelho, e também denunciar aquilo que é anti-evangélico. Por isso que é doutrina, né, ensinar, dar normas e tudo. Mas aí, quando ela já foge, né? Quando o cristão, né, o determinado grupo, ele começa a fugir daquilo que é o essencial, né, as coisas, aí no caso, a doutrina social, ela já tem que, a denúncia, ela tem que denunciar, né? Que é o dever dela também denunciar, né? Denunciar, isso. O Gustavo colocou algo bem interessante aqui, ó. E uma vez se aprofundando na doutrina social, a comunidade revoluciona. Claro, né? Uma comunidade com cristãos bem formados é uma comunidade realmente viva, né? Você vê aqui uma... Revolucionária à la Santa Teresinha. A Santa Revolucionária, né? Porque às vezes eu gosto de dar muito exemplo assim, ó. Você sabe que ovelha é o animal mais burro que já existe, né? Não sei se vocês já perceberam, né? Ovelha, assim, no sentido de animal mesmo, né? Ovelha é o tipo de animal mais burro que existe. Porque se tá ali o bando... né, o bando, eu falo assim, o bando de ovelha ali, né, falando assim, a linguagem bem nossa, se uma sai para o meio da pista, né, para frente do carro, ou se vai para o precipício, todas vão atrás, né? Então, ali, se uma comunidade, né, existe, né, pessoas formadas, capacitadas, né, que realmente estudam a doutrina social, né, vai ser uma comunidade. Mas se não existir, né, se for uma comunidade que não se aprofunda, que fica somente naquilo, disse-me disse, né, ouviu e pronto, né, todos vão
né? Vão seguir aquele que não sabe e todos vão cair no precipício, né? E aí já era. Só os pastores. Eu vou falar uma parte aqui que está no compêndio, só para fechar isso que tu falou, que a doutrina social não é definível segundo parâmetros socioeconômicos. Ela não é um sistema ideológico ou pragmático que visa definir e compor as relações econômicas, políticas e sociais. Ela é a formulação acurada dos resultados de uma reflexão atenta sobre as complexas realidades da existência do homem na sociedade e no contexto internacional, à luz da fé e da tradição eclesial. Muito bom. Essa definição é bem legal. Eu não estou aqui com o compêndio, né, em mãos, porque eu tinha deixado no celular e no computador que estava até descarregado. Tranquilo. Mas assim, ela não é uma ideologia, aquilo que eu disse, né, lá no início. A doutrina social ela não é algo ideológico. Ela não é uma ideologia. Né? Por isso que a doutrina, porque muitas vezes ela é confundida com isso, né? A doutrina social é confundida por questões ideológicas, né? Porque ela denuncia ideologias, então colocam ela como se fosse o oposto das ideologias. Ela é o oposto do socialismo, o oposto, e não é nada disso, né? Até porque ela condena tanto o socialismo quanto o liberalismo econômico. Simples, né? Entendeu? Uhum. Tipo assim, Denis, hoje, foi nessa semana que eu vi uma expressão muito bonita, tava olhando no meu Instagram, eu não tinha nem me dado conta, né, que alguém tava um polêmico de um padre que estava distribuindo hóstia, eu não sei como era direito, mas aí alguém não, assim, eu não sei se foi essa, né, mas eu não, mas o que alguém tinha comentado, perdão, alguém tinha comentado assim, que tava atacando o coitado do padre, né? O padre. Ai, meu Deus, que eu engoli aqui. Tava atacando o coitado do padre. Outra dica pra quando for fazer live, viu? Sempre. Pois é. Mas se eu beber água, eu disparo aqui bebendo água, que não tem quem me aguente mais. Sim, do padre. Aí o coitado do padre começaram a atacar ele, né? E aí, só pra te voltar aqui, né? Pra não perder. Tava atacando o coitado do padre, né? E assim, o padre leigo no sentido de redes sociais, né? E aí, saúde. E aí E aí alguém tinha comentado assim, né? Existem aqueles que... Meu Deus, como foi? Aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Então, dentro da igreja, Denis, a gente vê que até depois eu comecei a rezar com essa palavra, né? Fome e sede de justiça, né? Achei interessante porque depois até me levou a reflexão muito grande. Porque as pessoas hoje em dia elas procuram atacar os outros, né? Procurando erros. Os próprios católicos procuram erros, né? Dos próprios, assim, aqueles que estão do lado, né? Querem colocar erros, né? Podemos dizer assim, né? Não sei se vocês estão me entendendo. Atacando tanto os sacerdotes, não só sacerdotes, mas como os leigos, né? Que querem viver assim, sendo um cristão correto, mas os cristãos eles são atacados, né? É como se a própria doutrina, eles colocassem a própria doutrina social contra eles mesmos. Né? Eles pegam uma parte da doutrina, que o erro hoje em dia nosso é pegar somente partes, né? O todo parece que não é importante, né? Parece que é só aquela partezinha ali e pronto, né? E aí, isso, né? E aquela partezinha ali começam a atacar, né? Começam a atacar. E aí a doutrina social, ela é como se eu aqui como cristão, né? Rumo ao sacerdócio, começo, né? E contra aquilo que a igreja ensina, né? Às vezes eu posso não concordar, né? Assim, né? Não posso. O Fabrício ali resumiu tudo, os cismáticos, né? Banalizam tudo. Eu, como assim, um candidato ao sacerdócio, né? Caminhando ao sacerdócio, se eu me desvio do caminho da doutrina social, né? Eu posso sim chegar ao sacerdócio, mas vai ser um sacerdócio, podemos dizer, em vão. Por quê? Porque eu estou contra aquilo que a igreja, que é mãe, né, a minha mãe, ela me ensina,
né? E um bom filho obedece à mãe, né? Um bom filho obedece à mãe, né? Escuta a mãe, né? Mas é isso, né? Porque a doutrina social, ela é assim, apesar dela ser densa, mas ela não é ser difícil de ser entendida. Se a gente entende realmente o que é a doutrina social, nós vamos também, a gente vai entendendo as outras coisas, né? Primeiro, se as pessoas, se todo mundo entendesse, Denis, que a doutrina social, que assim, que a igreja ela é mãe, o problema é nosso hoje em dia, que nós católicos não botamos, nós não, parece que não caiu a ficha ainda, que a igreja ela é nossa mãe. Não caiu a ficha de jeito nenhum. Né? E se nós não acreditamos que a igreja é mãe, nós não vamos acreditar em nada que ela ensina. Podemos, né, crescer de criança a vir adulto, dizer que eu tenho que ir para a missa todo domingo. Mas por que eu tenho que ir para a missa todo domingo? Só porque eu cresci que é minha mãe e os meus avós dizendo que era para ir para a missa? Claro que não, né? Eu cresci porque eu tenho que rezar todo dia quando eu acordar e quando eu dormir. Por que eu tenho que rezar? O que a igreja ensina isso, né? O nosso erro é esse, né? Que muitas vezes a gente fica só ali no raso, né? Só ali naquela coisinha ali, é como no mergulha, né? Tem que mergulhar, ir mais a fundo. E sem medo de se afogar, né? E se a gente estiver se afogando, tenho certeza que vai ter alguém para puxar. Isso, pode ter certeza disso. Né? Isso com pessoas que querem, né, viver na radicalidade. Eu falo aqui, agora, uma expressão, né? A radicalidade evangélica, no sentido de ser cristão radical, mas viver na radicalidade evangélica, mas de maneira correta, né? Não, porque assim a igreja ela, ai Senhor, a igreja porque uma mãe ela acolhe praticamente tudo, né? Ela entende o filho, né? Pelo fato dela entender, muitas vezes ela acaba errando em algumas partes, né? Eu não estou dizendo que a igreja é errada aqui, não me interpretem mal, viu, pessoal? A igreja ela não, mas a igreja ela é santa e ao mesmo tempo formada por pecadores, né? Fala assim que fica mais compreensível. Porque se a gente for dizer que a igreja é santa e pecadora, né? Pronto, aí já banaliza tudo. Aí o povo também vai vir atacar a gente, chamar de herege e já era. Aí já era. Né? E pelo fato de a igreja ela ser composta de pecadores, né, acaba tendo essa distorção, principalmente em questões ideológicas, que a gente consegue ver hoje. Né? Porque se a gente fosse falar aqui sobre questões ideológicas, né, a confusão que ia dar, porque eu posso ter pensamento diferente, tu pode ter pensamento diferente, as pessoas que estão nos assistindo podem ter pensamento diferente. Seria a mesma coisa se nós, aqui no nosso meio, eu e você estiver conversando aqui e a gente for falar agora sobre a situação política do Brasil atual. Né? Claro, nós dois estaríamos fugindo daquilo que é o essencial, que é a doutrina social. Porque é aquilo que eu disse, a doutrina social, ela não é para grupos específicos, né? Ela estuda o comportamento humano, o comportamento do homem completo ali, do homem integral completo, para poder dar as normas. E são essas normas que vão ser, que o homem ele vai começar a surgir, né? Claro, mas a igreja também, a doutrina social, né? Perdão. A doutrina social, ela não quer dizer que ela está a parte de assuntos políticos. Eu ia te perguntar isso. Ela não está a parte de assuntos políticos, mas ela tem que ver na base da política assim, quando é a favor do homem, né? Normas, né? Porque a gente vê que a política está avacalhada hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas não querem nem votar mais, não acreditam mais em política, né? Os que acreditam já são bem radicais e etc. Né? Mas assim, a igreja ela não abandona esses conteúdos, né? Não abandona esses assuntos. É porque então ela estaria fugindo aqui, né? Fugindo da missão dela, que estaria excluindo uns e escolhendo outros, né? Mas ela está ali em todos os campos, né? Orientando, mas parte aqueles campos, mas a partir do momento quando aí na parte política, né? Quando a política ela começa a fugir daquilo que é o essencial dela, né, que é o bem comum de todos, né, tudo
Aí a igreja ela já pode denunciar, né? Ela já pode denunciar. Ela tem a autoridade, né? Ela tem o dever de denunciar. Por isso que ela não exclui. Parte dos documentos, né, 40º ano, Rerum Novarum, eles surgiram ali em situações extremas relacionadas a questões políticas, né, a certos tipos de poder, de governos. E esses documentos vieram como uma resposta, como uma posição da igreja acerca desses regimes, né? A Rerum Novarum, como eu falei, ela ataca o materialismo marxista e o materialismo dos liberais ao mesmo tempo, né? Porque era aquele pós-revolução industrial, aquela coisa toda. E esses documentos vieram como uma resposta já a esses regimes. Então, eu queria que tu falasse qual a linha, né, entre uma total mistura e confusão de doutrina social com política e uma justa ordenação, um justo norte que a doutrina dá para o católico construir as suas convicções. Até botei meu mão na cabeça aqui. Eu sei, foi pesado. Foi pesado. Mas eu quero saber, né? Eu senti. Ninguém quer saber, o nome da live ninguém quer saber, mas eu quero saber. Assim, não é que eu não entendi, né, a pergunta, mas assim, tu pode resumir também, porque eu também estou preocupado assim, com as pessoas que estão nos assistindo. Tu vai matar o Fabrício depois, né? Porque não, eu tô sentindo eu sou uma pessoa um pouco polêmica, né? Para vocês terem noção, eu tô aqui com os livros que eu me basei também para esse tema da live. Tô aqui com a Rerum Novarum, carta encíclica de Sua Santidade, Papa Leão XIII, sobre a condição dos operários. Eu tô aqui com um livro organizado pelo professor Felipe Aquino, Teologia da Libertação. E eu estou aqui com 3 manuais politicamente incorretos, da civilização ocidental, da ciência e do catolicismo, né? E estou aqui com o compêndio da doutrina social, aqui no iPad. Eu busco falar desses temas porque um dos trabalhos que eu faço também é de ativismo, mas claro que eu tento fazer isso com todo cuidado, com todo zelo, com todo respeito, porque eu realmente sou profundamente apaixonado pela minha fé. E essa ideia de chamar pessoas para conversar sobre esses assuntos é justamente para ajudar nessa formação de pensamento. E aí? Tem gente que tá botando ali embaixo só lapada. Eu tô sentindo essas lapadas aqui que o Denis tá. O Denis aqui, depois eu vou acabar com o Fabrício, eu tô sentindo. Eu sei. É brincadeira. Mas assim. Meu iPad não é meu, é só cedido, porque eu sou professor de filosofia, aí o colégio me cede para dar aula, não é meu iPad, não tem antes de tudo, depois eu vou na tua casa. Só para pegar alguns livros aí que eu tenho. Eu, particularmente, não tenho acesso a esses livros aí que tu tem, né? Aí, ó, minha biblioteca católica aqui. Escola da Fé do professor Felipe Aquino. Tô lendo aos pouquinhos. É meu sonho. Alguém tem gente que o Fabrício tá ali comentando. O Fabrício, olha, tu quer. Né? Tá botando só mandar um abraço também pra Maria Alice aqui. Tem um monte de gente comentando. Abraço, Maria. Não, cara, mas tenta responder assim, sem respeito humano, tranquilamente. Tem a dimensão também. Tu nem precisa falar em nome da doutrina social da igreja, já que tu quer ter esse cuidado, mas falando o que tu nota, fala assim, não, é uma opinião que eu tenho formado, tá? Pode estar errado, você não precisa acreditar. Então, tranquilo. Certo. Pode só para poder ser, porque tem um problema de esquecimento. Pode repetir a pergunta novamente? A linha entre uma mistura total e irresponsável de doutrina social da igreja e política e a justa orientação do católico nas questões políticas, porque assim, interfere aborto, ideologia de gênero, eu não tenho como não me meter nesses temas, entende? E eu sei que existe uma justa separação, uma correta separação, mas como fazer essa separação, né? Para não misturar totalmente, não ser, como falarem, um oportunista, usar a igreja para fins políticos, mas pelo contrário, usar a política como um fim para a santidade. Qual a diferença? Já existe a diferença, né? Papoca, Fabrício, papoca mesmo, viu? Assim,
é aquilo que eu já disse, né? A igreja, como ela abraça, né? Ela dá as normas ali porque também na parte política, mas aí quando ela foge, o problema é que a igreja ela pode orientar o tanto que ela quiser, ela pode dar normas, pode dizer, pode dar, ela, aqui, por exemplo, ó, pode dar os 10 mandamentos, né? Mas eu só vou obedecer se eu quiser. E eu posso pegar um mandamento daquele, distorcer e pode destruir algo inteiro, né? Assim também é no campo de quê? No campo da política, né? Aí, como eu disse, a doutrina social ela não está fora, né, ali do campo político, mas só que infelizmente, né, os que fazem a política, né, acabam colocando ali a igreja, né, é como se ela colocasse a igreja ela fosse um escudo, ela colocasse ali na frente. Aí é o oportunismo. Ela coloca a igreja ali na frente para poder se sobressair. Aí quem vai sair mal? No final da história, quem é? A igreja. A igreja que defende... Aqui, um exemplo, né? O que saiu agora na internet, agora no que teve do Papa agora, o sino da Amazônia, né? O tanto de fake news que teve ali, as pessoas antes do concílio, do sino, as pessoas já diziam o que ia ter no concílio. Meu Deus, eu fiquei imaginando assim, meu Deus, como é que essas pessoas... Eu digo assim, eu acho que não é nem como é aquela irmã que fica lá em Teresina, aquela irmã que lê cartas, como é? Eu acho que estão procurando ela, né? A irmã Bianca, aquela de Teresina, né? Que lê, que é cartomante. Eles só podem ter consultado ela para poder já definir, para poder saberem, né, o que o Papa vai, o que vão definir no sino, né? Ó, tem um comentário aqui muito bom, ó. A autonomia recíproca da igreja e da comunidade política não comporta uma separação tal qual que exclua a colaboração, ó, essa palavra colaboração acho que já responde entre elas, ambas, embora a títulos diferentes, estão a serviço do homem. A questão do poder espiritual e do poder temporal, né? Foi aquilo que eu disse no início, né? A igreja, a doutrina social, ela não abandona o campo político, ela está ligada, né? Ela está assim ligada à política, mas ela tem que estar ligada ali de acordo com as normas daquilo que a igreja ensina, né? Das Sagradas Escrituras, né? Por isso que é um saber iluminado pela fé, né? Um saber iluminado porque a doutrina social, não é algo que me deu aqui na minha cabeça, eu vou escrever, né? Né, fui à base de estudo, né, eu ali, né, embates, né, o que a gente bota aqui na doutrina, o que nós não vamos botar, e aí por isso que deu isso aí. Mas hoje as pessoas hoje elas não querem entender, né, elas não querem. Aí, ó, só ver lá no comentário, né, deixa eu só ler de novo. A autonomia recíproca da igreja e da comunidade política não comporta uma separação tal que exclua a colaboração entre elas, ou seja, o bem comum, né? Porque aquilo que a doutrina social é o bem comum ali abraça a todos, né? Mas ela não pode deixar de servir somente a um particular. Embora a títulos diferentes, embora a títulos diferentes estão a serviço do homem. Né? Estão a serviço do homem, mas quando estão a serviço de maneira correta, né? De maneira correta, né? Porque às vezes pode a ideia de, por exemplo, você fala usar o poder espiritual para fins de poder temporal é realmente questionabilíssimo. Agora, usar o poder temporal, né, com fins do poder espiritual é justíssimo e é o que orienta a igreja. O próprio Papa Francisco fala, tem muitos corruptos na política, mas por quê? Porque o leigo não está lá. Eu acho que esse é o caminho, né? Os leigos precisam estar lá. Tem o seu papel também social, né? Tem o seu papel no poder temporal. Mas orientados, né? Como tem aqui, iluminado, né? Pela fé. Eu acho que esse é o ponto. É por isso, Denis, que eu acho muito interessante hoje os jovens hoje eles estarem engajados na política, né? Existe uma demanda muito grande, né? É uma demanda muito... A doutrina social da igreja... Matusalém... A doutrina social da igreja... Não, respondi ainda não. Tô lendo aqui a do Gaspar. Peraí. Cadê? Primeiro eu respondo. Reconhece, tá? Eu sugiro a leitura da Rerum Novarum.
a carta do Papa Leão XIII, onde ele explica bem direitinho sobre a propriedade privada como um direito natural, inalienável do homem. Né? Tá nesse documento, em relação à propriedade privada. E uma pergunta para vocês conversarem. O Gaspar que colocou uma coisa aqui, né? Uma pergunta para vocês conversarem. Frente a dois palanques eleitorais assumidamente oportunistas, frente à doutrina social, como se posicionar, tentar uma terceira via, corrigir, abraços. Vai partir muito assim eu penso, Gaspar, essa aqui não vou responder, né, assim, de modo pessoal, um pensamento meu, até o Denis também ele pode contribuir, pode falar também, né? Como se posicionar, tentar uma via, omitir, corrigir, né? Eu acho que a omissão, eu acho que é um dos grandes pecados que hoje nós fazemos, né? Então, a melhor é se posicionar, mas se posicionar de maneira correta, de maneira que não vai gerar conflitos, né? E procurar, e aí tem até a pergunta, corrigir, né? E procurar, né, vias ali para que caminhe, né? Para que encontre um caminho resumindo, para que não gere conflitos, né? Então, quanto menos conflito, melhor. Já basta de conflito que nós temos, porque hoje, eu lembro aqui, né? Hoje estava tendo aula sobre a história da Igreja Antiga, né? Sobre os concílios, né? Todos os concílios, eles foram feitos justamente por conta de questão de procurar resolver problemas, né? Problemas existentes na época, né? E tudo. E assim também, são esses problemas que às vezes eu fico até imaginando assim, nós já temos tantos problemas na igreja que eu digo daqui um dia vai ter outro concílio, né? Eu digo o Concílio Vaticano II praticamente não foi nem terminado ainda, né? Assim, podemos dizer assim, né? E aí é para poder, sabe? E outra coisa, outro questionamento também, as pessoas têm que entender, né? Dentro da doutrina social, nessa parte dos concílios, né? Às vezes eu fico chateado quando eu vejo alguém que diz assim, eu sou contra o Concílio Vaticano II. Aí vai perguntar por quê? Não, porque eu vi na internet, eu vi que fulano de tal comentou isso e isso aqui, né? Se a gente for ver questões realmente históricas, né, todos os concílios eles são uma maravilha, né? Se quem quiser voltar para o Concílio de Trento, volta para o Concílio de Trento, mas primeiro vai ter o quê, né? Vai ter que nós hoje aqui no Concílio Vaticano II, né, aqui só para não fugindo do assunto, mas no Concílio Vaticano II a gente tem oportunidades, né, diversas, né? Principalmente a oportunidade cristã, eu falo oportunidade cristã, né? O leigo hoje ele, né, já pode viver assim, tanto em relação ao casamento, ao batismo, né? Já existe uma facilidade maior, né? Nos concílios anteriores a gente vai perceber que não existia isso, né? Era muito restrito, né? Um padre ele tinha que estar ali, só ali, né? É igual, às vezes tem uns seminários que, né, os meus irmãos mesmo, assim, né, mas eu não estou julgando, né, desculpa aqui, né, eu sei que tem uns assistindo aqui, mas eles sabem, né, isso a gente já viu, Nossa Senhora Aparecida, né, assim, quando diz assim, eu estou no seminário, mas eu não sou a favor do Concílio Vaticano II. Por mim, voltava ao Concílio de Trento. A primeira coisa, meu filho, se você quer voltar para o Concílio de Trento, você vai ter que andar a cavalo, você vai ter que estar, né, toda hora dentro da sua casa, ali, sem poder praticar. Só era missa, né? E não tinha questão pastoral, né? Primeira coisa é isso aqui. Primeiro tem que renunciar, às vezes, tem algumas dioceses que o Edson ali falou alguma coisa, né? E assim, mas são questões assim, assim, são opiniões diversas, opiniões diferentes que cada um de nós podemos ter, né? Tanto na questão padres que foram ordenados há 5 anos atrás, né? Já não tem uma realidade de igreja que nós vemos mais hoje, né? Por exemplo, as normas a doutrina da igreja, elas não vão mudar, né? Elas não vão acabar. Elas podemos dizer que elas podem ser alteradas, né? Novas normas para tempos novos, né? E é justamente por isso que os cristãos, né, nós católicos, devemos estar aprofundados, né? Devemos nos aprofundar dentro da doutrina social.
Se a gente não entende a doutrina social, aquilo que é o primeiro, aquilo que é histórico, a gente não vai entender aquilo que vai ser colocado daqui a 5 anos, né? O porquê, por que que hoje a igreja ela definiu isso? Né? Por que foi que a igreja definiu isso? A gente não vai entender se o que a gente vai fazer. Nós vamos nos tornar o quê? A gente vai nos tornar aqueles cristãos aqueles que têm fome e sede de justiça. Podemos dizer isso, né? A fome e sede de justiça que eu falo, né? No sentido de que se a igreja ela determina isso, né? Se eu não entendo por que a igreja determinou isso, né? Eu, cristão, não formado, né? Eu vou me tornar um fazedor de justiça das próprias mãos, né? Na história, a igreja e os concílios são de extrema importância, bem como o Concílio Vaticano II. Claro, né? Todos os concílios eles são de extrema importância, né? Tem os seus, mas claro, todos os concílios, né, só para complementar aqui, todos os concílios eles surgiram como uma resposta a algum problema, né? Tipo o Concílio Vaticano II, né? Então o Concílio Vaticano II ele surgiu, né? Primeiro, o Concílio Vaticano I não foi nem terminado antes de fazer o Concílio Vaticano II, né? E aí foi para responder problemas que já existiam na época, né? Então todos os concílios, né? Todos os concílios têm o seu valor, né? Desde o concílio de Niceno, né? O concílio de falar concílio de Jerusalém, não teve nem concílio de Jerusalém, né? Mas eu disse assim, eu acho que eu não vou falar nem meia hora, não vou aguentar falar nem meia hora, né? Tô vendo. É porque eu falo demais. A gente pode marcar outra para conversar sobre o Concílio Vaticano II. Aí nós chamamos o Fabrício. O Fabrício também vai A gostar. galera aclamou o Fabrício durante toda a live. Eu tô tentando marcar com o Fabrício. Sabe como é que eu tô fazendo o convite para essas lives? Eu fiz uma lista imensa. E foi no dia de São Matias. E aí eu tenho um livrinho aqui do Espírito Santo que falou de São Matias e tal, do sorteio, né, que eles fizeram. E aí eu lembrei que vários discernimentos que eu já fiz na vida foi com sorteio, rezando, entregando nas mãos de Deus, fazendo sorteio. E aí, como eu já tava com um bom tempo com essa ideia das lives, aí eu fiz uma lista. Tá bem aqui o papelzinho, um bocado de papelzinho. Tá até no... e aí, a terceira pessoa que eu sorteei, a segunda, a terceira pessoa foi o Fabrício. Só que o Fabrício abriu espaço para mim, para padres, para ti, tarará. Mas ele, especificamente, não consigo fechar a live com esse rapaz. Mas eu pedi a intercessão do povo aí e a pressão para conseguir. Não, basta fazer uma enquete. Se o povo pedir, se o povo aclamar, pronto, o Fabrício ele não tem como recuar, né? Eu digo assim, o Fabrício, assim quando ele me chamou, eu digo assim, ele vai me jogar na cova de leões, né? Eu digo, não, pronto, vai dar certo, Fabrício. Ele dizendo, não, vai dar certo. Mas assim, eu vou precisar caminhar para o encerramento. Eu estou muito feliz por essa live, foi muito esclarecedora. Mas eu vou tentar fazer um apanhado, né? Dando a minha resposta para o Gaspar também. Pode falar aí que eu vou anotando aqui o que tu vai falando aqui também. Eu tenho até o caderno, tá bom? Pode ir anotando aqui. A nível pessoal, eu confesso que eu tenho melhorado, né? Buscado aprender mais, me aprofundar mais ultimamente e já percebi os meus excessos de outrora, né? Assim, muitas vezes foi falando aí, de fazer isso, fazer aquilo, fome ser de justiça, já fui esse, tarará. E aí eu tenho tentado ser cada vez mais prudente, né? E falar sobre coisas que eu tenho um mínimo de sabedoria sobre. E aquilo que eu não sei, eu falo, olha, isso aqui é uma opinião, mas pode ser que eu... Então, nesse ponto, a ideia dessas lives também é trazer pessoas para conversar sobre esses assuntos. Mas, assim, o cuidado que eu estou tendo atual, né, é de difundir a verdade. Meu compromisso é a difusão da verdade, sabe? E, assim, eu tenho realmente uma posição específica daquelas coisas que ele falou ali, eu repito, tu disse, acho que omissão não é o caso, né? Talvez um silêncio e oração seja importante. Acredito que uma terceira via também é uma opção, mais uma terceira via para nós à luz da fé, né? Isso é muito essencial. E um outro ponto é entender também a questão da realidade. É o que está lá, né? É o que está lá, então, tudo bem, não quer entrar na dicotomia oposição e governo, mas pelo menos pegar aquilo que é justo e defender. Por exemplo, se eu vejo que a base aliada tá metendo pau no STF que quer liberar aborto, cara, eu vou aplaudir. Entende?
É nesse sentido que eu acredito que talvez a pessoa que não gosta do governo e tal possa agir nesse sentido. Se eu vejo que a base aliada está lá botando um projeto contra a ideologia de gênero, é uma obrigação, né? Uma obrigação moral de defender. Você não precisa dizer que você é conservador, você é aquilo ou não é, não precisa dar nome a nada, mas é uma obrigação moral em termos daquilo que a fé já definiu. Tem coisas que a fé ela orienta e tal, dá um norte, mas tem coisas que ela já definiu. Aborto, não. Ideologia de gênero, não. Família é marido, mulher, ponto. Liberdade religiosa, ponto, né? Na Rerum Novarum fala da questão das datas comemorativas, de domingo, de guardar domingos e tal, de que a igreja e a família são estruturas que antecedem as estruturas do Estado. Então, assim, em tese, trazer um feriado para antes, eu discutiria isso do ponto de vista moral. Eu discutiria, né? Assim, também não estou condenando, né? Graças a Deus estou chegando nesse ponto. Ah, o bispo! Não, né? Com muita paciência. Mas, Ave Maria, já vai encerrar, mas a gente vai conversar mais. Muito obrigado. Pessoal, Gaspar, dá certo marcar live, Ronald também, Fabrício. Pessoal, vamos todo mundo privado do Fabrício pedir. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, foi incrível, tá? Pessoal, me segue aí. O meu pessoal também segue o Jarbas, que ele é incrível. E tamo junto, né? Buscando a santidade. Esse é o objetivo, é o poder espiritual. Apenas. Não é não, Jarbas? Tá certo, né? Então, só para concluir, falta algum minuto, né? Acho que tu consegue. Se não conseguir... Então assim, nosso intuito aqui, né, se fechar aqui, vocês já sabem, o nosso intuito aqui não foi dar uma aula de doutrina social, né, mas a gente entender realmente o que é essa doutrina social, né, mas para a gente poder entender, né, a gente tem que ir na fonte principal, né, procurar fontes necessárias, né, realmente para poder. Então, eu também fico muito grato, o Fabrício também, né, por ter me jogado na Cova do Leões. Eu pensei que não, mas foi tranquilo, viu, Fabrício? Mas depois nós vamos conversar nós dois aqui, viu? Mas tranquilo. Mas aí, estamos aí, viu? Precisar, vai ser o trabalho. Doutrina social salvo aqui, tá? Com o Davi, foi sexta-feira passada lá no meu IGTV, quem quiser também dar uma olhada para complementar, tá bom? Obrigado, viu, Denis? Próxima quinta, com Dom Antônio Carlos, da Diocese de Frederico Westphalen. Vou fazer uma live com o bispo. Eu nunca aprendi a chamar esse nome aí. Juro, sério. Então vai ter uma live incrível sobre a vivência da espiritualidade católica no dia a dia, com o Dom Antônio Carlos. Vai ser muito boa. Nessa quinta da outra semana, tá bom? Essa daí eu vou fazer questão de divulgar também, essa do Dom Antônio, que aquele homem é incrível.